Boa tarde a todos. A tentativa aqui é de fazer uma descrição do que é o projeto, o que seria um mercado brasileiro de geração microdistribuída e o impacto que poderia ter mercadologicamente tanto no mercado de painéis fotovoltaicos como eventualmente na geração eólica de pequeno porte. Antes de falar especificamente do Brasil, eu quero discorrer um pouco sobre sobre uma leitura do mundo de uma forma geral, partindo de um mapa que é o mapa Mundi, onde você está colocado os sistemas das correntes de vento mundiais, onde notadamente ali no Brasil tem a ponta do Nordeste, no interior da Bahia, na África, na ponta da África, no meio da China, ou seja, as regiões de alta incidência de vento são conhecidas. As regiões também de alta incidência solar, ou seja, de radiação solar, também são conhecidas. Quanto mais vermelha é a área, maior a incidência. Você pega grande parte da África. A África é o continente onde eu diria que tem a maior extensão de terras com alta incidência solar. Você tem também grande parte da Austrália e um pequeno pedaço do Brasil que se compara àquele nível de alta incidência, embora o Brasil, como se pode se reparar, tenha uma incidência maior do que todos os países acima da linha do Equador. O que se repara neste ponto é que, se a gente for olhar a parte de desertificação mundial, a grande incidência que tem na África, na Austrália e na Europa Central se dá coincidentemente em áreas desérticas e, portanto, de difícil exploração por não haver carga efetiva para você disponibilizar da utilização dessa energia. Um outro mapa que nos traz uma ideia de como se distribui as terras secas pelo mundo. Você tem quase 42% da superfície terrestre útil de árido a semiárido, e vivem nessas regiões cerca de 34% da população mundial. Se a gente tirar dessa equação a parte hiperárida, que é a parte relativa aos desertos, você tem cerca de 34% da superfície do planeta, com 32% da população. Ou seja, embora as condições de vida sejam difíceis, são áreas onde há um adensamento populacional significativo. Bom, isso é uma projeção da EPEA, da Agência Europeia de Energia, em que mostra que em 2010 você tinha cerca de 35 gigawatts já instalados até o final do ano na Europa, com uma projeção de até 3.000 gigawatts até 2050, num cenário esperado e num cenário otimista de 4.700, eu acho que hoje já é difícil de ser atingido pela redução dos subsídios que tem hoje na Europa. Isso deve ficar dentro do cenário esperado. Um outro dado de relativa significância é que a energia solar no mundo, especificamente solar, tem uma projeção esperada, se houver um programa mundial de otimização do uso da energia, que 14% da energia mundial possa ser de origem solar no ano de 2050, o que é um número extremamente significativo se olhado o balanço energético atual. Isso só foi possível porque houve efetivamente uma redução drástica dos preços da energia solar no mundo, da instalação fotovoltaica, de forma que, se a gente considerar que 100%, como 100% o preço do segundo quadrimestre de 2006, em 2011, praticamente 5 anos depois, esse preço já era 33% do preço original e hoje deve estar em torno de 25% a 26% daquele preço de 2006. Isso só foi possível por conta dos programas de inserção de energia renovável, feitos principalmente pela Alemanha e grande parte da Europa, que, através do desenvolvimento tecnológico promovido pelaquela demanda, fizeram que essas novas tecnologias levassem a preços cada vez menores, descolando esse mercado de um mercado que era ligado ao mercado de informática, fotovoltaico, ligado à fabricação de circuitos de informática, e criando um mercado próprio com a entrada de outros players que acabaram por diminuir os custos de produção, projetando efetivamente
cerca de 2016, até $1 o watt-peak já instalado, ou seja, o painel estaria a cerca de 50 cents de dólar, já estamos perto disso hoje, você consegue comprar, a despeito da qualidade ou não, módulos fotovoltaicos a 65 cents de dólar, 68, 70, dependendo da qualidade, e com a diminuição dos custos de montagem e conexão e dos eletrônicos, isso leva a um preço extremamente convidativo para que você possa ter a penetração efetiva disso no mercado mundial. Isso fez com que você tivesse no mundo uma profusão inicial de fazendas solares que se utilizam do mesmo sistema de distribuição e de transmissão existente nos países que assim adentraram na sua fonte, com essa nova fonte nos seus sistemas de geração, seguindo vamos dizer assim, os sistemas que já haviam, como aconteceu também com a energia eólica, ou seja, aqui no Brasil seria conectado na rede básica ou numa rede de distribuição semelhante à rede básica. As fazendas fotovoltaicas têm configurações MIS com tecnologias diferentes, desde a de silício policristalino ou monocristalino a painéis de filme fino. O que é uma fazenda solar, na verdade? A fazenda solar, então, portanto, ela é uma grande instalação com um conjunto de painéis solares que necessita, dentro daquela concepção, de uma instalação de conexão com uma determinada rede, ou seja, há necessariamente um investimento para se conectar a essa energia e possibilitar que haja o escoamento dessa energia para dentro do sistema elétrico, onde essa energia vai ser de alguma forma comercializada. Isso pode ser conectado via uma rede básica, por exemplo, uma rede de alta tensão ou extra alta tensão, dependendo do tamanho dessa fazenda solar, ou até mesmo em rede de distribuição, se essa fazenda solar tiver a característica de uma geração distribuída. Quando a gente olha instalações de conexão, você observa pelas curvas de utilização desse investimento, que é a forma que você o amortiza ao longo do tempo, que existe uma diferença grande entre a linha amarela, característica da geração solar, com qualquer outro tipo de conexão. Ou seja, a energia que circula por uma conexão é composta pela área da curva da potência vezes o tempo ali que está expresso embaixo. E uma conexão de energia solar, ela efetivamente só utiliza uma quantidade de horas menores do que 5.000 horas ano, enquanto todas as outras conexões têm efetivamente uma utilização anual muito mais elevada, ou seja, a amortização, não só o custo, mas a amortização do custo das instalações de conexão de fazendas solares, elas penalizam a fazenda solar exatamente por só funcionarem por um determinado período de tempo. E quando a gente olha a fazenda solar de perto, a gente repara que a fazenda solar ela é um somatório de painéis, e um painel necessariamente é um somatório de células fotovoltaicas. Ou seja, diferentemente de qualquer outro tipo de instalação energética ou até mesmo industrial, não há nenhum tipo de evolução efetivo tecnológico pelo agrupamento da potência. Ou seja, quando você pega um aerogerador de 1 megawatt, ele é mais eficiente do que um aerogerador de 500 kW. Ele tem uma curva melhor, tem um controle melhor, a quantidade de energia transformada da energia cinética do vento em energia elétrica é superior quanto maior o gerador em relação a um gerador menor. Quando você chega no sistema fotovoltaico, isso é indiferente, porque a tecnologia dos painéis é a mesma, esteja ele no telhado de uma casa, esteja ele numa grande instalação com um agrupamento de vários painéis, né? Com uma diferença básica que uma instalação de distribuição não necessita uma geração distribuída não necessita de uma conexão com o sistema elétrico. Por quê? Como a gente viu naquele gráfico anterior, já existe uma conexão com a conexão de carga. Essa conexão de carga ela passa a ser utilizada para injetar energia na própria rede, portanto, tem um investimento a menos do que você tem quando você faz uma grande instalação conjugada. Qual seria a grande vantagem de uma instalação conjugada para uma instalação distribuída ou microdistribuída, espalhada por diversos pontos de conexão? São os efeitos de gestão desses ativos e da gestão energética e de manutenção. Hoje em dia, com o advento do Smart Grid, que é exatamente
a utilização de medidores eletrônicos, onde você capta não só o valor do consumo de energia do indivíduo, mas toda a característica da carga em si, é possível, a partir daí, você fazer uma gestão se esse medidor estiver sendo utilizado para também medir dados de geração. Isso permitiu, no mundo, o surgimento do que se chama de net metering, que é a utilização de medidores bidirecionais eletrônicos conectados em residência, que é a característica da microdistribuição, que permite que, ora, esse medidor consiga medir a corrente na direção da carga e depois consiga medir a corrente na direção da geração. Isso permitiu que houvesse uma correção da curva de geração com de consumo. Quando a gente olha a microdistribuição, a gente está olhando sempre, no caso, por exemplo, de residências, uma geração que é dada de dia para um consumo de energia elétrica que é feito à noite. Então, existe um descasamento temporal entre a energia que é gerada no sistema solar diurno com o consumo, notadamente, a partir das 5h30, por exemplo, aqui no Brasil, da tarde, que é característico de residências. Com esse processo, você consegue, enquanto você está gerando, você injeta isso na rede de energia elétrica e quando você tem um consumo maior, que não tem mais a unidade de geração, você passa a consumir essa energia e mede, vamos dizer assim, ao contrário. Isso foi regulado agora em abril pela resolução da ANEEL 482, em que institui o que é microgeração de energia. Microgeração de energia, na visão da ANEEL, é uma geração menor do que 100 kW conectado para consumidores do tipo B. Tipo B no Brasil são consumidores de baixa tensão e que têm a característica da tarifa monômia, ou seja, não há diferenciação entre o consumo e a demanda. A conta, na verdade, é toda ela tarifada simplesmente por quilowatt-hora. E ainda define ainda o que é mini geração, que são aquelas instalações intermediárias entre 100 kW e 1 MW, mais características de instalações industriais e comerciais de médio e grande porte. Esses sim podendo aí serem consumidores do tipo A4, em média A4 nunca vai ser muito menor do que isso, e já em tarifa binômia com demanda, horário de ponta, horário fora de ponta. Uma característica da resolução é que ela cria, se houver um excedente de geração em relação ao consumo, esse excedente pode ser utilizado nos próximos 36 meses. Então isso facilita porque como o índice de insolação não é normal, você pode calcular para maior incidência do sol e depois você vai acabar consumindo isso quando você tem baixa incidência pela conta, vamos dizer assim, acumulada na concessionária de energia que você entregou ao longo do ano. Há algumas discussões hoje sobre que valor, na verdade, você deveria usar para olhar esse custo de oportunidade de instalar um painel solar. Isso vai variar de estado para estado, não só por conta da insolação. A insolação no Brasil, eu diria, tem áreas no Nordeste, vamos imaginar, a área média brasileira fosse 100%, você tem áreas no Nordeste que dão 140% dessa irradiação solar média. E tem áreas no sul do país que vão te dar cerca de 90%, 92%. Mais do que isso, como você está muito impactado pelos impostos na conta de energia elétrica, e um dos impostos que impactam o ICMS, o estado de São Paulo, por exemplo, o ICMS é muito baixo, para a energia é o mais baixo do país, e tem outros estados em que o ICMS é elevadíssimo. Isso faz com que haja discussão se esse movimento de entrega e consumo posterior vai ter ou não ter a incidência de imposto. Então, isso é uma discussão que tem sendo feita no CONFAS, se isso se resolver a favor do consumidor que está instalando o painel solar, praticamente tirando a disponibilidade da conexão que é feita pela concessionária para o consumidor de energia elétrica, que é 30% do valor da tarifa a fio, que é cobrada na conta de energia elétrica, você teria, portanto, um valor substancial para remunerar esses painéis que fossem instalados em residências hoje no Brasil. Agora, vamos passar um pouco, isso é um modelo, o sistema microdistribuído levou a esse tipo de instalação, essa é uma foto na Alemanha, onde você tem um conjunto grande de painéis solares instalados em residências. Essas residências com certeza estão se beneficiando desse valor de troca, ou no caso da Alemanha, que ainda existe ainda a compra do valor excedente que é injetado na rede.
mas essas pessoas têm uma capacidade de se endividar e adquirir esse painel para que isso possa ser amortizado ao longo do tempo. Quando a gente olha agora o nosso caso específico, a gente verifica nesses 3 mapas um fato que eu não diria que é curioso, mas esse mapa da direita é o mapa da radiação solar em watts-hora por metro quadrado, e você vê que a maior incidência de sol é exatamente nessa faixa aqui, característica do Nordeste, descendo até a parte do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Quando você olha o mapa de cima, roxo ali, é o mapa de vento, a 50 metros de altura, mas, de novo, você vê que a maior incidência de vento é aqui na ponta, onde você tem ali Natal, e o vento de interior, extremamente significativo, característico do mesmo de insolação. E o terceiro mapa que a gente tem aqui são os domicílios em miséria no Brasil. Se você olhar os domicílios em miséria, de novo, esse mapa está um pouco claro na projeção, você vai ver que há uma coincidência clara entre a miséria, o sol e o vento. Quer dizer, o sol e o vento, como dificultam efetivamente a agricultura, pelo tipo de colonização que a gente teve, o que causou, vamos dizer assim, não é o causador, mas é um dos efeitos que levou, vamos dizer assim, a esse passivo social que você tem hoje no país, que está concentrado em determinadas regiões. Se a gente for olhar especificamente, para ter uma ideia da dimensão disso, se você vai olhar o Nordeste corresponde a 27,8% da população brasileira. E quando você olha das populações em pobreza extrema, o Nordeste representa 59,1% da população em extrema pobreza. E é exatamente essa população em extrema pobreza que está naquelas áreas onde a gente teria os maiores índices de insolação e os maiores índices de vento. Bom, e um outro dado é que essas famílias, todas que estão aí, essas famílias que estão em extrema pobreza, que estão no cadastro único do governo federal para acesso ao benefício de programas sociais, por exemplo, Bolsa Família, chama-se CadÚni, são famílias que têm renda per capita menor do que meio salário mínimo ou renda familiar menor do que 3 salários mínimos. Essa é a característica do CadÚni. Todas elas também têm acesso a um outro programa social chamado Tarifa Social de Energia Elétrica. A Tarifa Social de Energia Elétrica oferece um desconto de 70% na tarifa básica para os primeiros 80 kWh consumidos, depois 50% de 80 a 120 e depois 20% de desconto até 210 kWh, sendo que grande parte dessas famílias, se você for olhar hoje o mapa da Tarifa Social de Energia Elétrica, grosso, quase 70% dessas famílias estão de novo no Nordeste. O que acontece quando elas estão na Tarifa Social de Energia Elétrica? Que sobre a ótica do custo e oportunidade, que a gente estava aqui discutindo, falando que o net metering permitiria que você tivesse o valor da tarifa mais imposta para amortizar o seu investimento em painel, para essas famílias isso seria inviável, porque elas só pagam 30% da tarifa. Então elas não conseguiriam instalar, por exemplo, painéis solares nas suas casas. Vamos supor que elas tivessem essa capacidade de endividamento, mas não conseguiriam, ainda assim, instalar, porque o custo-oportunidade é melhor. Talvez o sistema elétrico, quer dizer, quando você pega o olho do consumidor, você enxerga 30%. Quando você passa pelo sistema elétrico, quem paga essa conta é a CDE, é um encargo setorial que todos nós pagamos, a Tarifa Social de Energia Elétrica. Pelo olhar da CDE, na verdade, ele vai enxergar 70%. Então, talvez com 70% fosse até viável você ter um programa hoje em dia que, com a implantação de painéis para populações de baixa renda, você com o tempo extinguisse a CDE, porque num determinado momento, quando você acabar de amortizar esse investimento, a partir daquele momento, a CDE deixa de existir, já que ele está cortando a carga. Mas, voltando, se a gente olhar esse mapa de insolação, um projeto de energia solar no país, ele vai ser feito necessariamente, se buscar um maior resultado, na área de maior incidência. Então, uma empresa X qualquer captaria um determinado recurso, faz um investimento, essa usina solar venderia energia, essa energia gera uma receita bruta, essa receita bruta paga custos, esses custos descontados dos impostos geram uma receita líquida, essa receita líquida amortiza o investimento e a renda, como resultado dessa operação, ou vai para a empresa X ou segue, se for alguma coisa de fora, ou seja, a renda segue o fluxo de capital.
Então, se você for olhar agora aquele mapa da pobreza brasileira e olhar que naquelas regiões estão as populações mais pobres do país, a gente deveria tentar buscar um programa onde, através do financiamento dessas famílias que estão na tarifa social de energia elétrica, você vai fazer um ciclo de venda, de receita bruta, de custos, receita líquida e a renda, uma vez que o financiamento e o fluxo de capital se iniciou lá, ela permanece exatamente onde houve, vamos dizer assim, a utilização desse ativo. Então, se a gente conseguir implementar no país um trabalho que não fale só da que implemente efetivamente a microdistribuição de energia, notadamente aqui energia solar, ele vai permitir que isso também uma distribuição da propriedade do ativo de geração, que a renda também seja distribuída, atendendo, vamos dizer assim, todo o conjunto de pessoas que estão nas regiões de maior insolação. Para isso ser feito, e enquanto não houver outra resposta em relação à tarifa social de energia elétrica e o custo de oportunidade, a gente tem que diferenciar o medidor de geração do medidor de consumo. Ou seja, o medidor de geração seria uma efetivamente medida acontecida numa casa, vamos chamar assim, de baixa renda. E esse medidor, através de um sistema, pode ser um sistema PLC ou pode ser um Zigbee, alguma coisa que seja feito, ele emula como se fosse um medidor único. Esse medidor único expresso no concentrador transmite esses dados de faturamento para onde for necessário. Isso, na verdade, emula virtualmente uma fazenda solar, embora não a seja fisicamente, no somatório dos agentes que estão ali distribuídos. A única grande diferença disso, uma fazenda, é que você tem, na verdade, uma cooperativização dos ativos de geração, diferentemente do que acontece quando você está num único espaço físico. Com a vantagem adicional, quando se trata de geração distribuída ou microgeração, você reduz as perdas do sistema, porque você, na verdade, faz um corte de carga. Então, você faz com que a energia que transitaria pela rede básica, pelas subestações de distribuição, pelas linhas de distribuição, pelos transformadores de abaixadores para tensão de utilização de 220 ou 380, eles fossem, na verdade, menores utilizados, portanto, com perdas. O balanço energético total desse sistema, quando você fala de geração distribuída, é efetivamente muito melhor. Uma associação que poderia ser feita é com o programa Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, a gente está hoje com um programa em andamento com a previsão de 1.600.000 residências para essa população de 0 a 3 salários mínimos, tentando mitigar o déficit habitacional de 7,2 milhões de moradias. 90% desse déficit habitacional ocorre na faixa de 0 a 3 salários mínimos e 35% está no Nordeste. Então, você poderia fazer uma associação de geração microdistribuída com casas, por exemplo, do condomínio Minha Casa Minha Vida, não no sentido dos indivíduos serem proprietários de painéis solares. Aqui você poderia financiar os condomínios de moradores ou associação de moradores, e essas associações seriam proprietárias dos ativos de geração que estariam em cima dos telhados dos indivíduos que ali moram, cada um sendo dono de tantos avos de cada painel que está sobre a sua cabeça. Isso leva a uma renda que levaria a um conjunto de possibilidades de associação e da organização social desses condomínios, que hoje, vamos dizer assim, não é que passa por dificuldade, mas é difícil de ser feito, porque são populações que são de rua, que são levadas efetivamente para um ambiente organizado e onde tem que se pagar a taxa condominial, já que se trata de um condomínio. Então, seria uma formação de receita que mitigaria alguns dos efeitos mais difíceis que estão sendo enfrentados por essa inovação, que é dar residência a quem, na verdade, não a tinha, né? Isso aí são alguns exemplos do Minha Casa Minha Vida, onde você poderia fazer projetos, pode ser em casas, podem ser em prédios. As soluções onde você tem a verticalização pode passar por partes onde você tem estacionamentos como utilização, tem uma profusão dessas. E na parte rural, onde 50% da população em extrema pobreza está na parte rural do Nordeste, você pode ter soluções, essas obviamente não são daqui, é só olhar a inclinação dos painéis, que a gente vê que está bem distante da linha do Equador, está procurando ali o azimuth necessário para pegar a inclinação do Sol, mas poderíamos ter, assim, em vez de fazendas, pequenos sítios solares, onde você teria uma cooperativa, por exemplo, agrícola, associada a um ativo de geração,
que gerasse renda para essa cooperativa, e através dessa renda você poderia ter, por exemplo, a compra de insumos agrícolas, tratores com um crédito consignado dos efeitos do recebimento da geração, que você tenha certeza do que vai acontecer. Então isso é estruturador de atividades agrícolas em regiões onde hoje em dia não há solução que não seja simplesmente transferência de renda. A formação desses circuitos, vamos dizer assim, dentro dessas populações, permite, através desse network que acaba sendo formado, a inserção de outros programas sociais através dessa rede de geração, vamos dizer assim, que inicialmente é dispersa e depois é conectada pelas experiências que acabam ocorrendo em cada comunidade. E esse network pode levar a programas de saúde, educação e tudo mais. E isso está completamente condizente, principalmente com os objetivos do desenvolvimento do milênio, porque nós estamos aqui numa feira que a gente chama de Eco-Energy, e a gente tem que lembrar que o conceito de ecologia ele é um pouco mais extenso do que meramente a relação econômica que nós, empresários, temos que sustentar. Não adianta você ter um discurso que viabiliza a sua atividade econômica. Você tem que incorporar o discurso na atividade econômica. Se a gente não conseguir transformar os nossos projetos hoje em dia, como empresários que trabalhamos na área de energias renováveis, como um projeto onde o social e o ambiental saiam do nosso balanço do lado do passivo e entrem no nosso balanço no lado do ativo, ou seja, trabalhar de forma correta e sustentável, socialmente e ambientalmente, é um ativo que dá valor à empresa e não, na verdade, um passivo que tem que ser mitigado ao longo do tempo com as suas atividades. É uma passagem difícil, mas eu acho que é uma busca que a gente tem que fazer, principalmente para nós que estamos ligados e, vamos dizer assim, tentando usufruir desse mercado que está sendo criado pelo tempo aí que se viveu sem essa ótica mercadológica, vamos dizer assim. Bom, a palestra é isso, é uma pincelada do que sem entrar em profundos detalhes técnicos, do que é geração distribuída e microdistribuída, e abro agora para os senhores, se tiver alguma pergunta, para que eu possa esclarecer algum ponto do que foi dito ou de algo também que não tenha sido dito, mas que que tenha necessidade de ser esclarecido mais a miúde. Muito obrigado.